Mas eu penso que sim, porque em 2013, as diretrizes, né? Em 2013 houve um grande investimento da Secretaria de Educação, né, o ano todo de 2013, para gestores e professores das escolas indígenas. Acho que mais ou menos 1000 pessoas, né, foram reunidas em etapas diferentes lá no Hotel do Lago, né, aquele hotel lindo, maravilhoso, lá, para conhecer as diretrizes da educação escolar indígena, que é de 22 de junho de 2012. As novas diretrizes, né, da educação escolar indígena, que tem alguém aqui que ainda não leu? Quem já leu? Quem já leu? Aleluia, tem que fazer reuniões para os outros lerem também. Do sétimo território, pior ainda. Mais complicado ainda. Porque é mais complicado para mim. Bom, então, gente, acho que a primeira tarefinha que todo mundo tem que fazer, tem que ter, é conhecer as diretrizes. Porque as diretrizes é aquilo que te dá a ferramenta para que, se as coisas não acontecem, não podem ser negociadas aqui embaixo, o Ministério Público dá conta. Porque o Ministério Público vai trabalhar com um instrumento legal, com um instrumento jurídico. E as diretrizes, né, são ferramentas jurídicas nesse sentido. Então, se tem alguém, né, que ainda não conhece, quer perenizar a escola, tem que ler isso aqui, gente. Por quê? Por que tem que ler? Primeira coisa, porque isso não nasceu do nada. Essa é a primeira coisa. Isso aqui ainda é consequência dos movimentos indígenas lá no começo da década de 80, que se movimentaram, lutaram para que a Constituição mudasse. A Constituição de 88. Isso aqui ainda é consequência da Constituição de 88. Porque a Constituição... Não, é porque eles precisam ser atualizados, precisam ser revistos. Então, mas vamos dizer assim, o gene dessa história não é nem a Constituição. O gene dessa história são os movimentos sociais indígenas antes da Constituição, para quebrar a Constituição. Para quebrar. Né? Por quê? Porque até então nenhuma Constituição no Brasil tinha dado espaço às diferenças, em especial aos indígenas. Se todas as outras diferenças do Brasil têm direito hoje, quilombola, campo, mulheres, educação especial, uma série de coisas assim, devem a este movimento dos indígenas. Devem a esse movimento dos indígenas. Outra coisa, em nenhum país da América Latina existe uma legislação tão avançada com relação à educação escolar indígena como no Brasil. Como no Brasil. Então, precisa conhecer isso, porque isso é documento de vanguarda ainda, né? Que rompeu, por exemplo, com um modelo de Estado nacional monocultural, homogêneo, que negava a pluralidade, que negava a diversidade das religiões, que negava as diferenças raciais, étnicas, de gênero. Não é que negava, silenciava, era indiferente a isso daí. Era indiferente porque não sabia? Não, porque é um conceito de Estado nacional de que é um só território, uma só língua, um só povo, né? Não existe nenhuma sociedade no mundo hoje que seja assim. Um só território, uma só língua, uma só religião, uma só religião. Não existe.
Vocês sabem quantas línguas nativas tem no Brasil hoje, indígena? História indígena do Brasil, gente. Vamos lá? 272 ou 5, alguma coisa assim. Dados, 74. Dados do IBGE de 2012. Gente, são 274 línguas ativas, ou seja, são comunidades falantes, povo falante. Tem povo que é monolíngue na língua indígena. Monolíngue ainda na língua indígena. Então, como é que você vive num país onde só o português é considerado língua? Como que você vive? Como é que essas pessoas vivem num país onde só o português é considerado língua? Então, essa resolução que cria as diretrizes, né? Eu não vou ler aqui, mas ela começa lá no movimento de 80, passa pela Constituição. E o que acontece na Constituição que é fundamental? Além de todas as outras questões. Ela tem um artigo que diz que os povos indígenas têm direito ao uso da língua materna e dos processos próprios de aprendizagem. A questão da língua materna até que tem sido mais discutida. Linguistas, tem muitos linguistas trabalhando nisso, uma série de coisas assim. Há um equívoco ainda do que seja língua materna, né? A língua materna não é só a língua indígena, tem comunidades que não falam mais a língua indígena, então a língua materna é a língua que fala, ou o português bem falado, ou o português inventado naquela comunidade, mas é a língua materna. Então isso Agora, processos próprios de aprendizagem ainda é um grande desafio. Então a gente tem trabalhado um pouco mais nas pesquisas de entender o que são processos próprios de aprendizagem. E aí penso que as escolas têm que fazer pesquisas sobre isso. Eu poderia pedir para o Sr. Genésio, né, dar uma aula aqui sobre o que são processos próprios de aprendizagem para o povo terreno. Por que o Sr. Genésio? Porque o Sr. Genésio já caminhou mais na vida, assim que nem eu, né, Sr. Genésio? Mas tempo que a gente se encontra, ele não fica velho que nem eu, né? Mas com certeza o Sr. Genésio ainda viveu nos tempos em que a comunidade era mais coesa, ela tinha menos intervenções. Ele ainda tem registrado em memória como é que se ensina e como é que se aprende. Tem uma coisa muito interessante entre os Guarani, na pesquisa que a gente faz com crianças, é que a antropologia clássica sempre diz assim, que nas comunidades nativas, né, o conhecimento é passado de geração em geração. Ou seja, sempre nessa ideia linear de que o mais velho ensina o mais novo, o mais velho ensina o mais novo. Isso teve uma surpresa muito grande, descobri entre as crianças Guarani, que as crianças ensinam as crianças. Não é na escola não, é no dia a dia mesmo. Você não vê um mais velho, por exemplo, ensinando nadar ou falando dos perigos do rio. Você vai lá, tem um maiorzinho, um pouquinho, mas ele que está com as outras crianças menores e ninguém vai lá vigiar para ver o que está acontecendo, não. Aquele lá, ele dá conta de fazer isso e ensina. A professora Bialanda e o Levi Pereira fizeram um trabalho muito interessante de mostrar como que as crianças indígenas são informantes na aldeia. Informantes, porque elas dão conta de tudo, elas andam a aldeia toda, elas atravessam, né? Elas estão em todos os lugares, permitidos e não permitidos, né? Elas estão em todos os lugares,
e elas levam a informação para casa. Ela não é, gente? Né? Você sabe, como é que você ficou sabendo disso, menino? Né? Como é que você ficou sabendo disso? Ficou sabendo porque ele é um andante. Né? Hã? Fofoqueiro? Não. Não, ele é informante. E é informante mesmo, né? Então, e nisso ele faz muitas informações sobre costumes, sobre valores, sobre coisas que são permitidas e não permitidas. A gente chega na aldeia, em algumas outras aldeias aí, quem leva a gente, né, conhece as trilhas, conhece a vegetação do caminho, são as próprias crianças. Como é que isso vai para dentro da escola? Como é que isso chega na escola? Então, para entender o que são processos próprios de aprendizagem, que são as duas grandes categorias que dão uma guinada epistemológica nas escolas indígenas. O que é trabalhar com a língua materna? O que é trabalhar com a língua materna? É preciso ter cuidado para a língua materna. Eu não sei se aqui tem comunidades monolíngues, que na comunidade só falam terena. Acho que não, né? Nos guaranis é muito comum. Né? Só fala português quando é obrigado a falar com outro que não entende guarani, mas no geral, se não, só fala terena, fala guarani. Então são comunidades monolíngues de certa forma, né? E na escola acabam fazendo isso aí. Então é preciso tomar muito cuidado de não usar a língua indígena na oralidade para traduzir o conteúdo não indígena para facilitar a aprendizagem deste conteúdo, que é a tal, né, vamos dizer assim, do bilinguismo de esqueci o nome. O bilinguismo onde você usa a língua indígena como ponte. Você usa ela como, né, uma ferramenta, e isso é uma ferramenta dos novos tipos de colonização. Precisa tomar cuidado com isso, porque na verdade isso é muito usado, por exemplo, no proselitismo, né, onde você traduz material didático, traduz material de igreja, uma série de coisas assim, para facilitar, né, os outros conteúdos. Instrumental, tá? Então, é preciso tomar cuidado com isso daí. O uso da língua materna, ou língua indígena, é para melhor transmitir os saberes indígenas. É para garantir na escola a cosmovisão indígena. Não é? Vocês falaram que aqui o povo não fala, vou sentar agora, porque eu vou falar mal da Maria de Lourdes, isso é muito. Mas quando eles foram fazer mestrado, tinha a Selma também, né? A Selma. E era muito interessante porque isso é uma coisa que os terena têm que desconstruir, né? De que terena é mais branco do que índio. Não é? É uma coisa assim complicada fora. Que o terena tem muita facilidade de contato com o não índio, que ele assimila fácil, e eu acho que isso precisa ser desconstruído, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí a ideia que a gente tinha, num primeiro momento, é de que terena não falavam terena. E eles eram tão safados, os três, que aí eles iam sentar comigo para conversar, aí de repente eles começavam a falar em terena. E aí eu precisava falar para eles: escuta, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Aí eu disse assim: quem é que diz que terena, né, não fala terena, né? Que só fala português fora de casa, essas coisas assim. Então, mas eu estou dizendo isso para dizer como que isso é forte. Isso é muito forte, né? Onde é que você se comunica melhor? Eu sempre pergunto assim: em que língua você sonha? Em que língua você sonha? Em terena, né? Se você não está sonhando muito em terena,
Para pensar qual é o lugar da língua terena na construção do seu pensamento, na construção do seu sistema linguístico. Não que seja ruim, mas é para analisar. Bom, hoje o meu pensamento ele é menos terena e mais outra língua. Em que língua vocês namoram? Se namora com um parente, né? Porque se não namora com parente, tem que se virar na outra língua, né? Em que língua vocês brigam? Quando briga com parente? Quando a gente está em sala de aula, eu trabalho lá no Telex, tem 10 alunos falando. E, assim, no primeiro contato que eu tive com ele, foi bem porque eu não sou falante. Eu sou índia, mas não sou falante. E aí... Gostei da expressão, sou índia, mas não sou falante. Acho que isso é outra coisa que precisa, né, coisar. Quando eu separo 3 alunos falando, com dificuldade de falar o português, aí eu fiquei com aquela impressão assim, como que eu irei trabalhar com essas crianças? Mas o terreno tem o seu jeito próprio, como você acabou de dizer. Tem as suas maneiras próprias de trabalhar. E aí, quando eu comecei essa atividade na escola, quando eu comecei essa atividade lá na escola de conhecimento com os meus alunos, percebi a dificuldade de entender do que eu estava falando. Até comentei aqui com o professor Lourenço. Eu falei, tem 3 aluninhos que são falantes. E eu pude perceber que a maneira de eu ensinar seria eu aprender. Em vez de eu, como professora, ensinar o meu aluno a fazer o português, eu pedi para que ela, 6 anos, 7 anos de idade, me ensinasse a maneira de falar com eles. Aonde está o teu caderno, por que você esqueceu, o que você não entendeu, buscar as coisas. E é interessante que a aluna vinha assim, são 3 falantes, elas brincam falando língua terena, brigam quando um pega o lápis da outra, falando língua terena, e nas atividades de grupo sempre sentam juntas para também não deixar ter a facilidade de entender. Aí uma levanta para pedir explicação. Eu falo no português, ensino como que é, ela volta no grupo e fala em terreno, para ter essa facilidade de compreensão. Né? Então eu vejo assim que esse valor, né, enquanto nós professores indígenas buscar e manter na escola é muito válido, não só para quem já foi, mas para essa turminha que estão vindo aí, né? Então é isso que eu acho bem interessante na comunidade indígena, desse valor cultural que as crianças, ela retrata, pelo menos no meu ponto de vista, para mim, enquanto professora, foi uma coisa de muito valor dentro lá da comunidade da aldeia Tereré, porque da onde eu moro, em Mauá, já assim é só na escola mesmo e com essa dificuldade de aprendizado na língua terena. Muito bom, parabéns. Gente, é uma forma de terenizar mais ainda a sala de aula. Seria interessante, como é que se chama? Fabrícia. Seria interessante, talvez, observar se as outras crianças não estão aprendendo terena por conta da presença dessas crianças na sala de aula, né? Quer dizer, mesmo que não haja um planejamento com isso, mas o contato, o convívio, o cotidiano, né? E mesmo porque, não sei, as outras crianças devem ouvir terena em outros espaços, então ela tem uma sensibilidade para a língua terena, assim como você teve. Então, isso é a escola indígena. Isso é a escola indígena. Ao invés de, vamos dizer assim, não, só tem essas crianças que falam terena, elas vão ter que aprender português de qualquer forma, porque a gente